Olá, para quem não me conhece, eu sou a Fernanda, sou psicóloga e psicanalista. Eu converso com vocês aqui sobre vários assuntos, inclusive assuntos femininos. E a gente vem há um tempo falando sobre assuntos de mulher e maternidade, que é um assunto que muito me agrada. Então, se você quiser saber mais sobre isso, curta a nossa página, veja todos os nossos vídeos no youtube.com/desenvolver psicologia. Lá tem bastante coisa, bastante conteúdo sobre o assunto. Mas hoje a gente decidiu falar sobre a maternidade, a mãe solo e os desafios que isso acarreta. O que eu chamo de mãe solo? Eu chamo daquela mãe que, primeiro, a mais clara, que o pai não tem interesse em participar da vida dessa criança, em que ele deixa claro que não quer participar, ou esse pai, ele realmente é ausente desde o nascimento. Também tô falando daquelas mulheres que têm os pais, em que a figura paterna, ela tem uma influência pequena na vida da criança, então vê a cada 15 dias, ainda mais ou menos, leva para casa da avó paterna, sabe? Mas eu também considero mãe solo aquela mãe casadinha, normalzinha, né, família tradicional brasileira, em que o pai simplesmente se abstém de todos os cuidados dessa criança. E tem muito, tá? Não sei se vocês têm acesso a isso, não sei como é que é a realidade de vocês, mas na minha realidade eu vejo muito isso acontecer, ao ponto do pai não pegar a criança no colo até 2 anos, ao ponto do pai não se interessar pela nutrição dessa criança, não se interessar pela escolaridade, se está bem, se está mal na escola, se está sabendo, se não está sabendo. O pai não sabe nem que série essa criança tá, né? Então, mas sabe a escola, porque, sei lá, né? Às vezes até paga a escola, mas tem pouco interesse genuíno nos cuidados dessa criança, né? Então, tem interesse financeiro, isso também é um cuidado, mas não é só dinheiro, né? Não é só de dinheiro que se vive uma criança. E aí a gente parte para uma questão só prática, fazendo aqui um parênteses, que é aquele pai que paga a pensão e acha que fez tudo. Não, eu pago a pensão direitinho, eu cuido do meu filho. Você cuida de uma parte, a parte financeira, ela é importante. Mas não é tudo que essa criança não come dinheiro, não se limpa com dinheiro, não aprende com dinheiro, né? Então, é importante a gente pensar nisso também. Então, mãe solo não é só aquela que o pai não assume a criança, é aquela que o pai não assume os cuidados dessa criança. E aí, a gente pensa nessa mãe num papel muito solitário, primeiro, porque ela precisa dar conta de tudo. Tudo que sai errado nessa criança é da conta dela, ou tá na conta dela. Ela é a culpada, ela fez errado, ela... E o que mais tem nessa vida é gente sabendo cuidar melhor do seu filho que você, né? Não sei se vocês passam por isso, mas eu ouço muito as mães falarem disso, que é aquela pessoa, vizinho, tia da prima, né? Aquela coisa distante ou mais próxima também, dizendo que, mas meu filho dessa idade já falava. Nossa, mas você faz isso? Deus me livre, isso aí tá erradíssimo, não pode fazer. Então, gente pra palpitar, a gente tem de monte, né? E essa mãe, sozinha, sobrecarregada, tendo que ter todos os cuidados dessa criança, mais os cuidados de si, ela acaba também não se defendendo dessas falas e se sentindo muito impotente, né? Sentindo que ela falha muito. E eu acho que esse é o principal ponto, né? O quanto essa mãe se sente sobrecarregada. E, gente, é muito difícil a gente falar disso, ainda é um tabu falar sobre o quanto uma mãe se sente sobrecarregada, principalmente porque a maternidade ainda é mágica, a maternidade ainda é sagrada, né? Principalmente num país cristão como o nosso. É muito difícil você ouvir uma mãe dizer que tá cansada de ser mãe. E óbvio, é aquele sentimento. Você sente vontade que o seu filho vá mesmo pra casa do pai, pra casa da avó, da tia, vai mesmo, me dá uma paz. E quando ele vai, uma hora depois ele fala, mas tô sentindo uma falta, nossa, mas essa casa tá vazia. E é isso, né? E tudo bem ser isso, e tudo bem a gente sentir falta do filho, mas também tudo bem a gente se sentir sobrecarregada no papel de mãe. Sentir que a gente quer dividir responsabilidade. Sozinha, sem uma rede de apoio, fica muito difícil mesmo, fica muito complicado.
Porque essa mãe, além de cuidar completamente dessa criança, ela tem que cuidar de si. Muitas vezes ela esquece de cuidar de si. E quando eu penso em mãe solo, eu tenho algumas referências de pessoas na minha vida que, assim, realmente não tem rede nenhuma de apoio na cidade, né? Então, não tem pai, não tem pais dela, não tem familiares dela, como não tem os familiares do pai da criança. Ou porque não assumiu, ou porque não mora aqui, ou porque, né? E eu vejo o quanto essas mulheres têm dificuldade de dizer que estão cansadas, o quanto essas mulheres têm dificuldade de dizer que querem um tempo para elas porque precisam, e precisa mesmo, né? Precisa cuidar de si. E o quanto elas são julgadas por precisarem cuidar de si. Enquanto, óbvio, né? O pai não quero nem falar de machismo hoje, mas vocês entenderam já tudo que eu quis dizer, né? Nos outros vídeos eu falo bastante sobre isso. O quanto essa moça se sente sobrecarregada, né? O quanto ela não pode olhar para si, o quanto olhar para si é um pecado, o quanto ela dizer que às vezes ela não quer decidir por tudo, porque às vezes, gente, aliás, na maioria das vezes, a maternidade, ela não tem só um cansaço físico, mas ela tem um cansaço mental de ter que ensinar o tempo todo, de ter que ajudar o tempo todo, de ter que introduzir essa criança no mundo o tempo todo. E dividir isso seria muito mais interessante, né? Mas sem essa possibilidade, como fica? E de novo, o que essa mãe precisa é de tentar ao máximo criar uma rede de apoio ao redor dela para que ela possa contar com pessoas que deixem a vida um pouco mais fácil. Não quer dizer que ela vai delegar responsabilidade, mas facilitar um pouco as coisas, né? Então, alguém que numa doença consiga ficar com a tua filha, alguém que possa levar no parquinho, alguém que possa trazer da escola num dia ou outro. Então, alguém que ajude a coisas mínimas. Porque a gente tá falando de coisas básicas, tipo trocar fralda, dar comida, mas a gente tá falando de coisas também mais complexas, levar, buscar da escola, mas a gente tá falando de coisas mais complexas como ensinar a se portar, ensinar a estudar, ter uma nutrição saudável. Gente, eu me canso só de pensar qual é o cardápio da semana, o que eu vou ter que cozinhar na semana, né? E na verdade eu nem cozinho, eu peço marmita, mas pensar na que marmita eu quero comer, isso já cansa, é um cansaço que é mental, ele não é só físico, ele tem o físico também. E eu fico pensando que quanto mais a gente se aproxima da realidade de que ser mãe cansa, não é só mágico, tem uma parte mágica também, né? Tem uma parte sagrada, o que quer que vocês acreditem, tá tudo bem. Mas a gente também precisa entender que também é difícil, que também é solitário, que existe muita cobrança e que o fardo é pesado. Então, se você é mãe, passa por isso. A gente tem uma rede de apoio aqui para falar sobre o assunto. Eu acho que esse é um assunto que gera muita polêmica, que a gente precisa de pessoas que passem pela mesma coisa pra gente não se sentir tão sozinha. Então, comentem aqui, falem sobre isso. A gente pode criar uma rede para dividir essas coisas. Um beijo, boa semana!